Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 41, versículos 45 até o 49. E destacamos o versículo 46 que diz assim: José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito, o faraó. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. O tema de hoje é: o trabalhador precisa se esforçar, e desse jeito Deus o abençoa. José tinha todos os motivos para não trabalhar da melhor forma, para que ele, de fato, fosse uma pessoa assim, irresponsável até. Por quê? Por causa que o povo tinha enganado ele. Os amigos dele tinham enganado ele, era do próprio povo do Egito. E ainda mais, seus irmãos tinham vendido ele para o Egito, não necessariamente direto para o Egito, mas ele veio parar lá no Egito. Então, José tinha motivos sobrando para ficar resmungando, reclamando da vida, porque ele era uma pessoa livre, uma pessoa muito querida pelo seu próprio pai, e agora era escravo. Só que Deus o ajudou. Por quê? Porque ele não guardou rancor, não guardou mágoa. Ele, sim, tinha momentos de muita tristeza, mas ele perdoava. Ele sabia perdoar. E Deus o abençoou por causa disso e concedeu dons especiais para ele. Ele venceu as tentações. E ele foi muito tentado. E ele venceu as tentações. Deus concedeu vitória para ele e também deu oportunidade dele esclarecer, ganhou uma sabedoria muito grande. Ele então interpretava sonhos, os sonhos que Deus mandava ele interpretar. É muito diferente desse grupo de pessoas no nosso mundo que se dizem de pessoas que interpretam sonhos, mas são coisas puramente humanas. Ali não, era sonhos revelados anteriormente para ele, e ele também tinha sonhos, mas sonhos do faraó. E ele pôde revelar o segredo desses sonhos, porque Deus revelou para ele. E ainda mais, Deus o concedeu como uma grande bênção para o Egito. E, de tabela, isso serviu para salvar o seu povo de Israel. O povo que estava lá no Egito, porque esse povo, eles estavam passando fome aonde eles estavam. E mais tarde, então, José recebe os seus irmãos e acolhe todo este povo a mando de Faraó para eles não morrerem de fome na terra que eles estavam. Então, José, ele era uma pessoa muito especial. E nós precisamos olhar com muita atenção do jeito que ele trabalhou. Olha, seria dizer assim, ele trabalhou para pessoas estranhas, mas ele se esforçou. Deus deu esse trabalho para ele. E ele virou governador, ele só estava abaixo do faraó. Ele então comandou um batalhão de pessoas para fazer aquilo que deveria ser feito, que agora era a época certa de chuvas, de fertilidade do solo e de boas colheitas. Então ele foi e deu ordem para construir vários silos nas cidades do Egito. E lá ele foi adquirindo, foi comprando cereal para o faraó. Porque depois, mais tarde, viria a seca e aí o povo precisava de cereais para sobreviver. E ele fez da melhor forma. Isso serve de exemplo para nós. Nós vamos nos esforçar também no trabalho que nós temos. Se é particular o nosso trabalho, vamos fazer bem feito. Se nós trabalhamos para outras pessoas, vamos também fazer bem feito.
Porque quando nós nos esforçamos no trabalho, Deus abençoa, como abençoou José. José planejou da melhor forma como fazer e Deus estava junto com ele. Assim, Deus também está junto conosco e nos abençoa. Mas nós precisamos nos esforçar também. Quando a gente fala se esforçar, não quer dizer se rebentar. Se rebentar é totalmente outra coisa. Vamos respeitar os nossos limites, mas dentro dos nossos limites, vamos fazer o melhor. E por que falamos desta forma? Porque é Deus que nos dá o trabalho, Deus que nos dá o emprego ou a propriedade, aquilo que nós temos, a empresa, é Deus que proporcionou isso. E assim como José também recebeu o cargo de ser somente abaixo do faraó, ele era então o governador geral de tudo, assim também nós, mesmo que não sejamos o governador ou assim por diante, mas nós somos pessoas que recebemos também de Deus bênçãos. E essas bênçãos nós vamos tratar da melhor forma, administrar tudo como se fosse diretamente para Deus. E é para Deus, não é que somente é para pessoas. O bom trabalho é reconhecido por Deus. E Deus abençoa, através de Cristo, quem trabalha bem. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos muito por nós termos um trabalho, nós termos o recurso financeiro para poder viver. Ajude-nos para nós fazermos da melhor forma aquilo que o Senhor nos abençoou e também, se temos algum emprego, que nós possamos trabalhar também da melhor forma. Estenda a tua mão sobre nós, nos proteja e nos dê a prosperidade. Em nome de Jesus. Amém.